Eliade e Elifelete. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Sabemos que agora, dentro desse contexto, vemos agora as 3 filhas de Davi que nasceram em Jerusalém. Sabemos que Deus, Ele investiu muito forte em mim e investiu muito forte em você. Se olharmos para dentro do livro de Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. No hebraico podemos ver uma palavra que significa Bereshit para Elohim. Sabemos que a palavra Elohim está transliterada no princípio e origem. Para é uma existência do poder que somente Deus tem. E Elohim é o nome de Deus. Sabemos que Deus investiu forte em mim e forte em você. Aleluia! E você é o pináculo da criação. Eu e você foi a coroa que Deus criou nesta terra dos viventes. Glória a Deus! Sabemos que nós somos o pináculo da criação. Quando Deus pega e olha e disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo estava na face da terra pairando sobre as águas. Mas aonde estava Jesus? Sabemos que Jesus estava na boca de Deus, porque Jesus é a própria palavra. No livro de Colossenses capítulo 1 versículo 16, a Bíblia vai dizer que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, pelo intermédio dele, nada tinha se feito. Aleluia! Eu e você foi criado pelo poder da palavra de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você esta noite: Deus investiu muito grande em você. No Evangelho de João capítulo 3 versículo 16, a Bíblia vai dizer que então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Martinho Lutero, ele disse que o João 3,16 é o mini evangelho. Ele se resume tudo no intermédio da criação. Deus, ele investiu tudo em mim e investiu tudo em você. Mas agora sabemos que o tema é o vale da decisão. Mas uma coisa que Deus falava no meu coração: muitos dentro da igreja ainda se encontram no vale da indecisão diante da presença do Senhor. Jesus passou tudo o que tinha para passar, segundo o relato da maior enciclopédia criada depois da Bíblia, História dos Hebreus. Fábio Joseph e a narradora que Jesus teve todas as suas entranhas e suas vísceras, dava para ver. Isso tudo foi por mim e por você. Será que a gente tem feito valer a pena o sacrifício Deus de cruz que Deus fez na cruz do Calvário? Aleluia! Será que a gente tem feito valer a pena o sacrifício vivo de cruz? Mas uma coisa eu quero dizer para você, amada igreja: tem muitas pessoas aí fora que se encontram no vale da indecisão. Mas como essas pessoas, ela vai sair do vale da indecisão, ela só vai mudar o seu caminho pelo intermédio da palavra. Porque a palavra que cura, a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que dá salvação e vai fazer você morar no reino de Deus. Aleluia! É tudo pelo intermédio da palavra. Anteriormente eu e você estava no vale da indecisão. Agora você que se encontra no vale da decisão, passou para o vale da indecisão. Ainda tem muitas pessoas em nosso meio que está dentro da igreja, cocheando em dois pensamentos: eu sou de Deus, eu não sou de Deus. A Bíblia vai dizer que não pode de uma fonte jorrar duas águas, água doce e água amarga. Aleluia! Temos que sair do vale da indecisão. Temos que sair deste vale, porque Deus, ele quer ver algo dentro da igreja. Se
Se olharmos para dentro do livro da carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai dizer: se assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A igreja, ela tem que provocar dois nomes no povo que está aí fora, até mesmo dentro da igreja: o epistrepo e a metanoia. O epistrepo é mudança de mente e o metanoia é mudança de caminho. Aleluia. A igreja tem por obrigação provocar o epistrepo e a metanoia. Nós temos que mudar o nosso pensamento e a nossa conduta diante a presença do Senhor Jesus, porque muitos estão no vale achando que Deus não tem visto você, falando: há quanto tempo eu vou passar por isso, há quanto tempo eu vou orar, há quanto tempo eu vou pedir. Mas o que eu acabei de meditar aqui, Elisama, Eliade e Elifelete, 3 nomes no hebraico que significa Deus vê, Deus ouve e Deus faz. Deus tem contemplado aquilo que você necessita, Deus tem contemplado aquilo que você precisa. É como foi falado aqui: pode uma mãe se esquecer do teu filho, que ela ainda amamenta, mas por todavia eu não esquecerei de ti, assim diz o Senhor. Aleluia. O Senhor não esqueceu de mim e não esqueceu de você. Muitas das vezes é nós que temos esquecido de Deus, porque Ana, ela precisava receber algo da parte de Deus. Antes de Ana receber o milagre, era necessário receber a bênção, porque Ana ela não poderia ter filho, mas naquele exato momento Deus estava gerando Efraim dentro de Ana. Efraim é uma palavra no hebraico que significa a fertilidade. Para você receber da parte de Deus, Deus vai gerar a fertilidade dentro de você. Aleluia. Deus está gerando a fertilidade dentro de você, para você poder ser uma terra fértil para receber da parte de Deus. Mateus capítulo 13 vai dizer acerca da parábola do bom semeador: e saiu o bom semeador para semear. Uma boa parte da semente caiu na beira do caminho, outra parte da semente caiu em meio aos espinhos e outra caiu em meio a pedregais. Mas aquela terra, aquela semente que caiu na terra fértil, ela deu fruto, ela começou a brotar. Deus, Ele quer que o teu coração deixe fruto. Deus quer brotar uma semente dentro do teu coração, mas você tem que abrir o teu coração para receber da parte de Deus. Deus não quer que você vá para a tua casa da mesma maneira que você entrou. Deus quer que você saia daqui diferente, porque Deus já tem falado com você. Deus já tem dito que vai fazer, que vai operar, que vai cumprir, que vai restaurar, que vai transformar. Mas basta você acreditar no poder de Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Basta você acreditar no poder da existência de Deus. Porque Ana, ela não poderia ter filho, mas agora ela já está com o ventre fértil para poder receber o milagre da parte do Senhor. Fortifique o teu ventre para receber da parte de Deus. Esta noite, Deus fala que tu não vai sair da mesma maneira que você entrou. Tu vai sair daqui diferente, porque quando tu atravessar o mar vermelho, tu vai chegar do outro lado e cantar o cântico de Miriam. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Tu vai chegar do outro lado e cantar o cântico de Miriam. Só o Senhor é Deus. Mas uma coisa eu falo para você: em que vale você está se encaixando? No vale da decisão ou no vale da indecisão diante da presença do Senhor? Em qual vale você está se encontrando?
Deus quer que nós mudamos o nosso pensamento, a nossa conduta diante a presença do Senhor Jesus, porque sabemos que nós já encontramos a porta, que se chama Jesus Cristo. Ele é a porta para o nosso problema. Mesmo que os três apogeu da filosofia, ele não pode, muitas das vezes, desvendar a magnitude de Deus. Mesmo que Sócrates e Platão não pode desvendar, mas Deus já decretou na tua vida. Aleluia! Deus já decretou na sua vida. Basta apenas você sair deste vale, deste lugar que tem te limitado para não receber as coisas do Senhor. Saia, muda o teu passo, muda as suas pegadas, muda hoje, porque Jesus, ele não deu seu único filho para você ficar nesta vida de mesmice, para você ficar nesta posição a qual você tem se encontrado. Deus quer que você coloque na brecha do Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa eu quero dizer para a amada igreja, não quero ser muito enfadoso. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis na face dessa terra. Já estamos caminhando para o tempo do fim, porque o tema central que foi colocado em Joel capítulo 3, versículo 14, sabemos que é um tema muito propício para os dias de hoje. A revelação que Joel teve acerca do vale da decisão era onde Deus ia julgar o povo naquela tempo, posteriormente no dia do arrebatamento. Mas amada igreja do Senhor, aonde você tem se encaixado, que quando o Senhor Jesus Cristo voltar para vir buscar a tua igreja, aonde você está se encaixando? Será que tu vai para o noivo ou vai ficar aí cocheando dois pensamentos? Oh, glória! Porque hoje estamos vivendo tempos, missionária Benjamita. Por isso que o índice de pessoas que estão se suicidando, se matando e fazendo outras coisas é por causa das frustrações que tem somente nessa vida. Deus manda te dizer para você: tira um pouco do teu olho desta terra e liga o teu olho no trono da graça. Porque tem muitas pessoas trocando o infinito para as coisas finitas que está somente nessa terra. Eu não estou dizendo para você que é bom ter um carro do ano, ter um casamento bom, ter uma promoção de emprego. Eu estou dizendo que isso se torna pecado quando você prioriza isso diante das coisas de Deus. Quando você começa a colocar isso como prioridade diante das coisas de Deus, é onde se torna pecado. Então hoje estamos tendo uma igreja muito leviana, uma igreja muito terrena, que está se preocupando somente com as coisas desta terra. Mas a Bíblia fala que aquilo que Deus tem para você é aquilo que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e o que não desceu para o coração do homem. Essas são as coisas que Deus tem preparado para você. Aleluia! Oh, glória! Deus maravilhoso! Deus tem preocupação com esse estado de vida a qual estamos vivendo nessa terra. Deus tem preocupação com o que precisamos. Deus conhece o que você necessita, o que você precisa. A Bíblia fala, até mesmo antes de você abrir tua boca, Deus já sabe o que você necessita, Deus já sabe o que você precisa. Mas a única preocupação primordial que Deus está tendo nos dias de hoje é a alma das pessoas que estão diante da presença dEle. Glória a Deus! Essa é a única preocupação de Deus. É as almas que estão dentro da igreja e lá fora. Meu Deus! Muitas pessoas nesse exato momento estão no vale da indecisão lá fora, debaixo da ponte, nas drogas, na cracolândia, estão lá desenganados. Mas a única pessoa que pode talvez levar uma palavra de esperança é a igreja do Senhor. A única pessoa que pode tirar o drogado da droga, a prostituta da prostituta,
Mas a igreja do Senhor está no sono da inocência. A igreja do Senhor está dormindo no sono da inocência. Não está acontecendo mais o epistrepo, a mudança de pensamento no povo, e nem a metanoia, a mudança de caminho. Igreja do Senhor, vamos despertar para fazer as coisas do Senhor. Vamos despertar para fazer as coisas do reino de Deus, porque Jesus não está brincando de ser Deus, o diabo não está brincando de ser diabo, e a igreja tem que parar de brincar de ser cristão na presença de Deus. Aleluia. A igreja tem que parar de ficar brincando com as coisas de Deus, porque a Bíblia fala, eis Apocalipse 3:20, fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz entrarei na tua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje o Espírito Santo está batendo na tua porta. Será que você vai abrir a porta para ele poder entrar na tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua finança, dentro do teu coração, dentro do teu íntimo, dentro do teu relacionamento, dentro da tua vida conjugal, financeira e espiritual? Será que tu está pronto para abrir a porta para o Espírito Santo entrar na tua vida e fazer morada? Aleluia. Porque estamos numa campanha que o Espírito Santo tem sentido saudade da igreja dele. O Espírito Santo está sentindo saudade de cada um. Porque aquela intimidade que o namorado tinha para a namorada, quando está no ápice do seu relacionamento, ele faz de tudo pela namorada. Ele muitas das vezes ele se doa por inteiro. Será que eu e você tem doado por inteiro para o Senhor, para poder receber aquilo da parte de Deus? Será que você está tendo um relacionamento sadio com o Senhor? Ou muitas das vezes você só vem buscar Deus quando você precisa de algo? Deus não é nenhum objeto que você usa, abusa e joga fora. Deus não é nenhum objeto descartado que você usa, abusa e joga fora. Porque muitas pessoas hoje, desculpa me falar, mas eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Muitas pessoas estão aqui nesta campanha a querer algo em troca, mas muitas das vezes, sabe por que Deus não entrega missionário? Porque tem muita pessoa que, se Deus entregar, não vai voltar para agradecer a Deus. Tem muita pessoa, se Deus entregar, vai fazer igual os 9 leprosos, vai voltar para trás e não agradecer Deus. Temos que parar de ser hipócrita e mesquinho diante da presença de Deus. Se Deus te dá, tu tem que agradecer, e se Deus não te dá, tu tem que agradecer do mesmo jeito. Aleluia. Tu tem que agradecer do mesmo jeito, igreja do Senhor. Porque muitas das vezes, irmão, louvamos um louvor que disse assim: Deus me deu, Deus tomou e bendito seja Ele. Na caminhada da vida, aprendendo com o Senhor, nos estudos, todo louvor que é entoado aqui na frente é uma oração em forma de louvor. É verdade. Mas será que muitas das vezes você vê o peso daquilo que você está louvando? Deus te diz: Deus me deu e Deus tomou. E se hoje Deus pedir para você, será que tu vai estar preparado? Porque aqui foi acabado de louvar um louvor dizendo: até diante da morte eu prefiro ser fiel. Talvez nós falamos aquilo que não temos a consequência. Porque eu quero contar um breve testemunho para você. Quando estava pastoreando, uma obreira minha orava, buscava tanto pelo seu noivo, buscava tanto pela conversão dele das drogas, da bebida, orava tanto incessantemente, ela buscava tanto, mas no dia que ela cansou, ela disse assim: Deus, eu te entrego nas tuas mãos. Isso foi num domingo. Na segunda-feira Deus recolheu. Sabe quando você fala: eu te entrego nas suas mãos? Você está dando legalidade totalmente para Deus fazer a vontade dele, não a tua.
Até quando você tiver força para orar e buscar, tu fosca, tu ora, tu jejua e consagra. Porque a partir do momento que tu fala, Deus, eu entrego nas tuas mãos, Deus, ele vai fazer, é a vontade dele e não a minha e não a sua. Depois não tem choro e nem lamentações, porque a vontade é de Deus. Igreja do Senhor, para que você receba algo da parte de Deus, tu tem que sair do lugar que te milita. Tu tem que sair do lugar que te milita, da onde tem te trancafiado, da onde não tem deixado você ser íntimo do Senhor Jesus. Deus não te criou para você ficar nessa vida que você está vivendo, homem. Deus não te criou para você ficar nessa vida, mulher. Deus te criou para triunfar nesta terra. Deus te criou para triunfar. Aleluia. Deus não criou para você ser chacota na mão de Satanás. Deus não te criou para ser escolha da sociedade. Muitas das vezes você está no vale da indecisão e Satanás tem olhado e falado que não tem mais jeito, que somente a morte, somente a caixão, somente a prisão para esta vida. Mas Deus tem olhado e falado, não, esta vida é eu que chamei, é eu que escolhi, foi eu que separei. Aleluia. Deus investiu muito grande em mim e você, para que nós ficamos vivendo essa vida que estamos vivendo nessa terra. Porque sabemos que o nosso cotidiano é assim. Queremos se estabelecer financeiramente nessa terra, queremos um carro bom, queremos vestir com as melhores roupas dessa terra, mas estamos esquecendo de uma coisa primordial, que é as coisas do alto. Porque quando, que eu já estou finalizando, porque quando Jesus estava na cruz, foram 7 frases pronunciadas por Jesus. A última frase é escrito no grego tetelestai, que no português, no original, está consumado. Sabemos que naquela época os reis, quando venciam as batalhas, viam uma comitiva na frente e uma pessoa gritando tetelestai, tetelestai, tetelestai. Aquilo simbolizava, ele saiu vitorioso na batalha. Então quando Jesus pratou tetelestai na cruz, ele disse, eu saí vitorioso na batalha. Jesus saiu vitorioso na batalha para poder entregar na minha mão e na sua mão aquilo que não era meu e nem teu mais. Porque a Bíblia fala que todo o salário do pecado era morte, mas todo o dom gratuito de Deus era a vida eterna. O direito do presbítero era para ir para o inferno, mas Jesus veio com seu sangue carmesim, derramou na minha vida e disse agora, tu tem direito agora de morar no reino de Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Mas será que eu e você tem feito por merecer para poder entrar nas portas da grande Jerusalém? Será que temos feito para merecer, meu amado? Porque a maior riqueza não é casa, não é carro, não é dinheiro no banco, não é um termo de grife. A maior riqueza da tua vida é a tua salvação. Oh, glória. A maior riqueza da tua vida é a salvação. Bem-aventurado é você que está aqui essa noite ouvindo a palavra do Senhor. Porque tem muitas pessoas que hoje desceu a tumba fria e não teve a oportunidade de ouvir essa palavra. E hoje você está aqui, Deus está dando uma oportunidade para você ouvir e mudar o teu caminho e tomar uma decisão nesta noite para poder triunfar nas coisas de Deus. Aleluia. Porque Deus quer fazer que você seja um participante dele esta noite. Hoje sabe o que necessita? Nós precisamos ser enxertados de novo na videira verdadeira que se chama Jesus. Precisamos ser enxertados, porque hoje o ser humano acha muitas das vezes que ele pode fazer tudo segundo o teu próprio nariz, segundo o teu próprio umbigo, mas não, nós somos dependentes totalmente da glória de Deus. Graças a Deus, glória. Até para comer, para dormir, para levantar, isso é dependência de Deus. É verdade. Se você está vivo, se você está respirando, é graça, favor e merecido. Oh, maravilha. Você não merecia a glória de Deus, mas Ele olhou para mim, olhou para você e falou, vale a pena investir nessa terra desacreditada. Tem muita terra aqui que está desacreditada. Muitos olham para você e não dão nada. Muitos olham para você e não vê o futuro. Deus não te chamou por hoje, Deus te chamou porque Ele viu o teu futuro é no amanhã. É por isso que Deus te chamou. Aleluia. É
é porque Deus vai te investir nessa terra que está desacreditada. Sim, meu Deus. Para você não parece ter solução. Para tua família, para o teu esposo, para o teu parente, não parece ter solução. Mas para o Senhor, tudo pode naquele que te fortalece. Quem te fortalece é Jesus. Quem te fortalece é Jesus. É Ele que quer restaurar a tua casa, o teu lar, o teu casamento. Mas para que Deus opere na tua vida, é necessário sair do vale da indecisão e tomar decisão diante da presença de Deus. Aleluia. Porque eu finalizo aqui. Deus não entrega nada se você estiver de qualquer maneira diante da presença dele. Deus não te entrega nada se você estiver de qualquer maneira na presença dele. Amém? Até aqui o Senhor me conduziu. Em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a sua oportunidade esta noite. Agradeço ao pastor em nome do Senhor Jesus. E faço ao microfone a quem é de direito as palmas que louva o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe o presbítero.